Sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Oi, eu sou a Bia, escritora de fantasia e uma artista buscando trazer mais magia para o nosso mundo. E hoje eu peguei algumas perguntas que eu sempre ouço quando eu falo que eu sou escritora de fantasia e vim aqui responder para vocês. Para dar um contexto, eu tenho 2 livros publicados atualmente na data que esse vídeo está sendo gravado, A Guerreira do Éter e A Rainha do Éter. Mas eu escrevo há alguns anos e já tenho 42 livros escritos. Em sua maioria fantasia, mas tem ficção científica, tem distopia. Eu resolvi fazer esse vídeo com as perguntas que eu mais ouço quando eu falo que sou escritora de fantasia. Onde você encontra as inspirações? Bem, depende de que inspiração você está falando. Inspiração para nome pode ser tanto em sites de nomes quanto no Pinterest. Inspiração para criação de mundo, e geralmente eu leio muito livros sobre mitologia. Já li sobre mitologia indiana, já li sobre mitologia árabe, já li sobre mitologia nórdica. Eu procuro muito a inspiração, eu vejo muitos documentários falando sobre coisas reais. Esses tempos eu vi um documentário sobre segredos no fundo do mar e me deu ideia para fazer um livro. Em geral, quando eu começo um livro novo, eu busco inspirações em algo parecido. Se eu vou escrever sobre piratas, eu vou ver alguma série, algum documentário sobre o mar, sobre piratas. E aí, a partir dessa inspiração, eu crio algo novo, algo meu, com a minha identidade. É mais para dar uma ideia mesmo, porque eu gosto de fazer com a minha identidade, com a minha voz, sobre o que é aquela história, da minha maneira de contar. De onde vêm as suas ideias? Essa pergunta conversa muito com a primeira. Eu já disse, eu procuro inspiração, mas as ideias geralmente ou vêm em sonhos, ou vem tipo um personagem na minha cabeça falando alguma coisa, fazendo alguma coisa aleatória e eu tenho que descobrir, pensar mais, germinar essa ideia para saber de que história, de onde ele vem, qual é a história dele, como que eu posso contar essa história. Tenho planilhas no Word com todas as ideias que eu achei interessante, que eu posso vir a escrever algum dia ou não escrever, mas eu deixo lá todas elas reunidas, todas as ideias, tudo que eu já tive relacionado a tal história tá ali na minha planilha. E quando a história conversa comigo e conta mais sobre como é aquele mundo, aquela história, aqueles personagens, é quando eu pego meu caderninho e começo a escrever várias ideias sobre aquele mundo e como desenvolver aquele mundo e aqueles personagens. Qual é o seu maior desafio? Por desafio na escrita seria descrever lugares, de tipo, eu ainda tenho dificuldade de colocar o lugar que eu imagino ali em palavras e descrever ele bem. Minha maior dificuldade mesmo é o marketing, é estar nas redes sociais, é estar fazendo vídeos sobre. Essa é a minha maior dificuldade em relação à escrita de livros. Escrita para mim geralmente flui muito bem. Na primeira versão eu geralmente não penso muito, só coloco a história e depois na edição que eu vou anotando todos os furos, todos os erros. E até essa parte eu gosto muito, eu me divirto muito, apesar de ser uma parte difícil, porque você vai lá sentar e vai anotar todos os erros que você teve. Mas ainda assim, todas as etapas que envolvem a construção do texto em si, eu amo muito. Fala em amar, qual é a sua parte favorita? A minha parte favorita é quando eu começo a engatar numa história e me conectar com esses personagens. E aí, mesmo quando eu deixo de escrever, eu ainda tô pensando nos personagens, vem mais ideias de como consertar plots, como consertar furos, e tem uma ideia assim genial. Nossa, eu poderia fazer isso. É um momento de maior conexão com a história, com os personagens, você conhecer, não, esse personagem faz isso, esse personagem não vai fazer aquilo. É um momento assim muito bom de escrita. Um momento assim que você começa a respirar aquela história, tudo te remete àquela história, e para mim é o momento mais perfeito de todos. Qual a sua maior dificuldade? Eu já falei que eu tenho um pouco de dificuldade de descrever cenários como eu imagino na minha cabeça. Inclusive é uma coisa que eu ando estudando bastante, viu? Eu leio livros, eu estou treinando descrições, eu nunca paro de estudar. A outra dificuldade é imaginar rosto de personagem. Geralmente quando eu vou imaginar rosto, vem tipo um olhar de um lado, ah, tá sorrindo do outro jeito, ah, o nariz é desse jeito. Mas juntar, pra mim, é muito difícil. É que eu nem descrevo tanto a aparência dos personagens, alguns mais, alguns menos, para deixar o leitor também livre para imaginar a pessoa que ele tá imaginando. Os autores mais te inspiram atualmente? Atualmente, eu acho que hoje em dia eu separei 4 autores para falar aqui. Marissa Meyer, da série de Renegados e da Cinder. Como que eu sempre fico imersa nos universos dela, ela cria personagens maravilhosos. A escrita também
não é uma escrita enrolada, assim como a minha, que eu não gosto de ser enrolada. A segunda é Stephanie Garber, de Caraval. É um dos universos mais mágicos que eu já tive contato. Eu amo o universo de Caraval. Realmente senti como se estivesse no jogo. A escrita dela é mais poética, é mais descritiva, mas mesmo assim eu amo muito. O terceiro, acho que não é muita surpresa pra ninguém, que é o Tolkien. O mundo que o Tolkien criou, a complexidade de tudo isso, a história maravilhosa, das tropes, das estruturas que a gente tem hoje, foi o Tolkien quem criou. E ele, assim, é uma inspiração como escritor pra mim. O último, um autor que eu comecei a ler pouco tempo, mas já considero pra caramba, Brandon Sanderson. Quando eu li Skyward, foi como se eu estivesse nos caças. É como se eu estivesse lá voando com eles. O último que eu li, Trash, também era como se eu estivesse no barco, era como se eu estivesse navegando. Lendo esse livro em inglês, que é um pouquinho mais complicado, assim, pra mim, mas mesmo lendo ele em inglês, eu estava imersa naquele mundo completamente. Você se apaixonou por um personagem que você escreveu? Só a maioria dos mocinhos que eu escrevo. Vocês já conhecem um que está na duologia do Éter, o Caleb, e as minhas leitoras são todas apaixonadas por ele. Mas vocês ainda não conhecem que eu escrevi o meu personagem favorito de todos os tempos. Mesmo ele sendo o primeiro personagem que eu realmente criei para um livro, para o universo próprio, mesmo depois de escrever muitos outros livros, ele ainda é meu personagem favorito. Então sempre esperem nos meus livros o próximo crush de vocês. De onde vêm os nomes dos seus personagens? Isso também depende muito. É um personagem secundário? É o protagonista? Quem é esse personagem? Como eu já disse, eu posso tanto achar inspiração no Pinterest, como eu passo muito tempo em sites de nomes de bebês. Alguns nomes eu atribuo muito significado, como o nome da Megara da duologia do Éter, que tem muito significado e eu já expliquei isso. Expliquei isso num vídeo curto, se vocês quiserem eu posso trazer pra cá também. Mas, em geral, eu olho muitos nomes, procuro muitas inspirações e deixo que os personagens me contem qual é o nome deles. É uma coisa que eu não sei explicar, talvez aí esteja a magia da escrita, que eu olho os nomes e vejo o que combina com o personagem, qual é o nome que o personagem está me contando que é dele. O nome da Megara, que é a minha protagonista da duologia, quase foi Merope, mas quando eu cheguei no nome Megara, foi o que ela me contou. É esse o meu nome. O que você mais ama em ser escritora de fantasia? Absolutamente tudo. Eu amo ter as ideias, eu amo nomear os personagens, eu amo sentar lá e escrever por horas, eu amo editar, eu amo tudo, eu amo a troca que eu tenho com os leitores. Cada leitor que vem até mim falando que leu o livro é mágico. Umas partes mais difíceis pra mim que é estar constantemente nas redes sociais, produzir constantemente conteúdo. Mesmo essas partes, quando eu estou falando dos meus livros, vale a pena, por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja. Escrever, eu acho que já deu pra perceber, é a coisa que eu mais amo fazer na minha vida. É a minha maneira de me expressar, é a minha maneira de sobreviver nesse mundo. Então, enquanto eu tiver oportunidade de falar sobre os meus livros, criar livros novos, eu estarei feliz, eu estarei bem. E aí, você tem mais alguma pergunta? Se você tem, pode deixar nos comentários e quem sabe eu faça uma parte 2 respondendo só as perguntas de vocês. Enfim, esse foi o vídeo, espero muito que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like e se inscrevam para acompanhar mais livros e arte aqui comigo. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!